Saudações agropecuárias! Hoje a gente está começando um novo quadro na TV SNA, que é o Balanço Semanal do Agro, com Hélio Sirimarco, vice-presidente da SNA. Tudo bom, Hélio? Boa tarde, Larissa. Tudo bem? E o que é que a Nossa, gente tem, Hélio, para essa semana, nesse resumo do agronegócio? essa semana curta, porque amanhã é feriado no Brasil e é feriado também nos Estados Unidos e na Europa, as bolsas não vão funcionar. Hoje nós tivemos a divulgação de dois relatórios importantes do USDA, né, que é o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Um, com as estimativas de área para as safras de milho, soja e trigo dos Estados Unidos, né, que vão começar agora no verão, principalmente soja e milho, e também o relatório dos estoques americanos em 1º de março. E isso impactou os mercados de formas diferentes, né? O milho foi muito influenciado, registrou uma boa alta, porque tem registrado um movimento de queda prolongado. Soja fechou em leve baixa, mas teve um dia volátil. E o trigo também subiu um pouquinho. Importante a gente ver que os dados, né, a estimativa do SGA é que a área de soja vai ser maior do que a área de milho. Então, a área de milho vai diminuir um pouco, a área de soja deve aumentar. E a gente já tinha até comentado anteriormente que, com a condição dos estoques hoje, são muito bons, apesar do problema que nós tivemos em algumas áreas no Brasil, mas, por exemplo, a produção argentina aumentou bastante, então a situação de oferta é bastante cômoda. Então, a tendência é que os preços sigam pressionados, a não ser que aconteça alguma coisa grave na safra americana. Tá? Então, com essa estimativa diária, nós não vamos ter, em princípio, nenhuma alteração muito grande. Tá? Como eu disse, o milho subiu hoje em função do movimento de queda prolongado. O milho está nas menores cotações dos últimos 3 anos, então é um movimento mais de correção. Tá? Com relação aos estoques, os estoques também vieram mais ou menos dentro do esperado, né, estimado pelo mercado, não houve nenhuma surpresa, mostrando que são estoques grandes. Então, a gente vai começar a focar agora no plantio e na evolução da safra americana, porque a safra brasileira, a colheita já ultrapassou aí os 70%, já estamos chegando na fase final. A colheita da safra argentina começou, então a América do Sul já passa, né, a não ser mais o ponto importante do mercado, e sim a safra americana. Maravilha, Hélio, maravilha. E eu gostaria que você falasse também sobre o Rally da Safra, né? Que ele obteve várias informações importantes. E o que é que surgiu aí para a gente essa semana? A consultoria AgroConsult, ela realiza todo ano o Rally da Safra. Então, desde o início do plantio, eles acompanham a evolução da safra no Brasil, e eles encerraram essa semana. E eles, ontem, divulgaram a estimativa da safra do Brasil em 156,5 milhões de toneladas, né? Em função do que houve um aumento na área plantada. Eles tinham, em janeiro, estimado a produção em 152,2 milhões de toneladas, em função de problemas climáticos em determinadas regiões, né? Então, a área plantada, só para você ter uma ideia, ela foi estimada em 46,4 milhões de hectares, o que é 1.200.000 hectares a mais do que foi estimado, por exemplo, pela Conab. Tá? Então, a Conab, no último relatório dela, estimou a safra em 146,9 milhões de toneladas, tá? Quase 10 milhões de toneladas abaixo, né, dessa estimativa da Agroconsult. Tá? Então, a pesquisa nos 15 estados que foi realizada, né, considerando as condições climáticas, a Agroconsult estimou uma média de produtividade para essa safra de 56,2 sacas por hectare, que é uma produtividade 6,5% menor do que a da safra anterior. Tá? Para você ter uma ideia, Mato Grosso, que é o maior produtor do Brasil, a produtividade caiu 16,8%. Tá?
a 53,1 sacas por hectare. Mas, por exemplo, o Rio Grande do Sul, que é um estado que teve problema nas últimas 2 safras, a produtividade aumentou 55,2%. Tá? Por quê? Porque eles tiveram problemas seríssimos no ano passado, na safra passada e na safra retrasada. Então, esse número é bastante otimista e vem reforçar a condição de que a oferta segue bastante adequada e não há por que imaginar que nós vamos ter qualquer movimento de alta de preço. Volto a chamar a atenção, a repetir, a não ser que tenhamos problemas sérios na safra americana. Super bem informado. E Elia, a gente está nas vésperas da Páscoa, não é isso? E quando se fala em Páscoa, se fala em chocolate. Quando se fala em chocolate, a gente fala em cacau. O que é que você tem a falar sobre o cacau brasileiro? Olha, nós estamos numa condição importante no momento, uma situação importante. O cacau, essa semana, na Bolsa de Nova York, bateu um recorde histórico, superou os US$ 10.000 a tonelada de cacau. É um recorde absoluto. Né? Por quê? Porque o problema que o grande produtor, né, de cacau mundial, que é a Costa do Marfim, teve problemas climáticos e vai colher a menor safra dos últimos 23 anos. Então, isso causou um impacto muito forte no mercado de cacau. Provavelmente não nessa Páscoa, mas na Páscoa do ano que vem, os preços dos ovos vão estar mais caros um pouco. Tá? Mas, por outro lado, isso é bom porque o Brasil está recuperando a sua produção. O Brasil já chegou a ser o maior produtor mundial de cacau. Essa alta de preço incentiva os produtores a ampliar, aumentar suas áreas. Né? Inclusive, empresas voltadas para o setor estão incentivando, né, que os produtores aumentem as suas áreas plantadas, vai remunerar mais. Então, é aquele problema de oferta e demanda. Você tem problemas na oferta, a demanda se mantém aquecida, então o produtor é incentivado a ampliar a sua área. Então, provavelmente, nós vamos ter resultados bastante interessantes na produção de cacau no próximo ano. Ok, ok. Mais algum ponto interessante você queira falar? Não, só uma menção rápida ao problema financeiro, né, com relação à taxa de câmbio. Né? Hoje, nós ainda não fechou o mercado, mas o dólar superou novamente os R$ 5. Tá? E o mercado estava esperando que o Banco Central dos Estados Unidos começasse a reduzir a taxa de juros, que está batendo recordes, né? Está alta já há mais de 2 anos. Tá? Mas as indicações são dos dirigentes do Banco Central americano, do FED, que esse processo só deve começar a acontecer no segundo semestre e provavelmente reduções muito moderadas, porque eles estão preocupados com a economia americana está muito aquecida e eles não estão vendo a curto prazo condições de baixar a inflação para o centro da meta deles, que é 2% ao ano. Então, por essa razão, eles não devem reduzir a taxa de juros. Por outro lado, nós aqui estamos reduzindo a nossa taxa de juros, o Banco Central está reduzindo gradualmente, mas o diferencial, né, o que a gente chama de spread entre as taxas de juros, Brasil e Estados Unidos, continuam bastante favoráveis ao Brasil. E isso fortalece o dólar. Por quê? Porque o fluxo de recursos vem para o Brasil para que seja aplicada uma taxa de juros maior e remunere melhor o investidor. Então, vamos aguardar o que vai acontecer aí nos próximos meses. Eu quero agradecer a você por essa entrevista, por esse resumo tão bem feito, né, dos acontecimentos do agro nessa semana e gostaria que você fizesse as suas considerações finais. Então, a nossa ideia é exatamente informar aqueles que acessam o nosso site que tenham realmente essas informações, que são informações
eu relevo são relevantes, são importantes, né? E a gente vai tentar manter isso semanalmente. Obrigada, saudações agropecuárias e até o próximo.